Paz do Senhor, meu dileto e amado irmão. Eu tenho uma pergunta para você. E você vai, junto comigo, respondendo a pergunta aí onde você está e, ao mesmo tempo, me ouvindo e tentando ter um discernimento bem realista a respeito do que nós vamos conversar e vamos falar agora. A pergunta é: você sabe o que é neopentecostal? Palavra que está na boca dos jornalistas, nas telas da televisão, das televisões, ou melhor dizendo. Então, essa palavra hoje, neopentecostais, está na boca do mundo todo. E o que é neopentecostais? Primeiro tem um pentecostal, né? O crente chamado crente pentecostal. Ele é crente pentecostal porque houve lá em Jerusalém, no dia Pentecostes, um dia mesmo, que era um dia festejado lá, uma grande e importante festa que encerrava as colheitas. Então, fazia-se aquela festa, e comes e bebes, e muita alegria, por conta das colheitas que houveram feito o povo judeu. O povo judeu que houvera feito. Então, naquele dia de Pentecostes, quando tinha muita gente reunida lá em Jerusalém, Jerusalém é uma cidade pequenininha, aquela Jerusalém. Hoje existe uma outra Jerusalém. Tem a Jerusalém dos muros, que é essa famosa, a antiga Jerusalém, fundada pelos jebuseus em 4.500 anos antes de Cristo. E tem a Jerusalém moderna, como qualquer cidade do mundo, moderníssima, grande, com aproximadamente 1 milhão de habitantes. Hoje, capital indivisível de Israel, e tem a Jerusalém pequenininha, que é dentro dos muros. Esta história que estamos falando aqui agora, não tinha a Jerusalém além muro, essa moderna cidade de hoje em dia, mas a Jerusalém pequenininha, que era murada. Os muros caíram várias vezes, quase todo o grande parte dele, e reconstruído muitas outras vezes. Ali tinha o templo, ali tinha todo o sistema religioso do clero judaico, estava concentrado ali dentro. Tinha o altar dos holocaustos, que era uma coisa muito importante, pois os pecadores vinham oferecer seus cabritos, seus bezerros, seus novilhos, o que eles tinham para oferecer a Deus, confessando o pecado e oferecendo aquele animal em sacrifício a Deus pelo pecado dele. Ou seja, olha, isso aí, hoje qualquer pessoa que tem aí um conhecimento médio, não precisa ser lá um expert, já pode ver como é que um animal tem que pagar com a morte pelo meu pecado. Sim, só que aquele animal, ele simbolizava mais para frente o verdadeiro cordeiro que seria imolado para sempre no lugar daqueles, que era Jesus. Ele apontava, ele era o tipo, apontava um antitipo, que era Jesus. Então, era por isso que tinha aquele culto. Já não que dissesse para eles que aquilo estava apontando para o Cordeiro Eterno, que era Jesus. Não diziam, eles não sabiam. Faziam aquilo aleatoriamente, dentro de um certo regramento que está lá em Levítico, livro de Levítico, e aquilo estava correto naquele instante. Porém, era transitório. O templo também foi transitório. Não tem templo. Por isso Deus diz, não habitem templos feitos por mãos humanas. Quando eles fizeram aquele templo ali, eles imaginavam que Jesus ia morar lá, que Deus ia morar lá eternamente. Não, Deus não mora em coisa feita por mãos humanas. Ele disse isso. Porém, ele se manifesta no templo, se manifesta numa casa de família. Hoje há manifestação em qualquer lugar de Deus, se assim lá prover. Porque é uma manifestação através do Espírito Santo, que naquela época era um pouco diferente, e eu não vou tratar do assunto nesse momento, porque o que eu estou tratando é outra coisa. Mas perguntei para você, você sabe o que é neopentecostal? Então, pentecostal, neopentecostal, são os novos pentecostais.
nem a Assembleia de Deus, que é a igreja que primeiro trouxe aqui para o Brasil, através dos dois missionários, Daniel Berger e Gunnar Wigner, trouxe para cá a doutrina do pentecostalismo. Eles eram batistas lá na terra deles. E se renovaram no Espírito Santo, então vieram para cá, para o Brasil. Chegaram aqui, foram ficar na casa de um pastor batista, lá em Belém, para poder se ambientar. Quando eles se ambientaram na cidade, procuraram os próprios caminhos e fundaram a igreja, que depois deram o nome de Igreja Assembleia de Deus, que é essa daqui de Belém e do Rio de Janeiro, aí a grande Assembleia do Rio de Janeiro. Que mais para frente, Macalão, Paulo Leite Macalão e Cícero de Lima tomaram da mão deles, tomaram mesmo, e disseram: a partir de hoje a igreja não é mais da Suécia, mas ela é nossa, é brasileira, e nós somos os pastores. E Cícero e o pastor Daniel Berg, Gunnar já tinha ido, por motivo de enfermidade. Saiu daqui triste, cabeça baixa, porque foi expulso da igreja que ele tinha fundado com seu companheiro, tinha tornado uma já grande igreja. Já não era pequenininha a Assembleia de Deus. Ela foi crescendo, principalmente em todas as cidades do Brasil, porque quase todas as cidades já tinha a igreja batista e presbiteriana e outras mais. E aqueles crentes começaram a se ambientar com uma nova maneira de ver o Espírito Santo. O batismo literal, falando em línguas, profetizando. Então, a Assembleia de Deus não é neopentecostal. Neopentecostais é essas novas igrejas dos dias de hoje. Principalmente essas igrejas que estão na televisão. São neopentecostais. Aí você pergunta para mim, mas escuta, elas recebem o mesmo batismo que a Assembleia de Deus recebeu? É a mesma coisa? Não vamos discutir isso à luz da palavra de Deus. Eu vou abrir aqui. Em 1 João, carta de 1 João, capítulo 4 e o versículo 1. Não vou me alongar muito. Diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você está vendo o falso profeta? O que é um falso profeta? É um mentiroso, é um paroleiro, é um vendedor de facilidade, é um desses indivíduos que ficam vendendo facilidades de riqueza, de casamento e outras coisas mais, que não pode ser comprovado que aquilo vem do Espírito Santo. E esses falsos profetas, mas não é que são profetas, são falsos. Eles sequer têm, vamos dizer assim, essa qualidade de um profeta. Porque ele é falso, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é similar, mas é um similar rude. É um similar que não tem a menor condição de se parecer com o verdadeiro. E como é que um homem desse, que é falso profeta, presta atenção, amado. Estamos conversando coisa muito séria, que diz respeito à vida eterna. Como é que um homem desse, que é falso profeta, e que é neopentecostal, como é que esse homem, você que está me ouvindo agora, como é que você pode acreditar que esse homem recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus? Como é que você pode acreditar que o Espírito Santo de Deus está nele, curando, libertando? Não, o que existe na verdade é uma associação com o diabo. O diabo, sabendo que ele é falso, entra no ministério dele, na vida dele, e o diabo é sagaz. Você não vê que ele enganou o antigo rei Saul? Quando Saul foi consultar uma pitonisa. O que é uma pitonisa? Não estou perdendo aqui a direção da palavra, não. É a mesma. Pitonisa era uma das adivinhadoras, mas do ramo do espiritismo. E Samuel, que houvera morrido, era um profeta de Deus, era um grande servo de Deus de Israel. E esse homem morreu, e quando Saul se encontrou, por causa do pecado de desobediência, quando ele se encontrou com grande dificuldade, ele saiu de Jerusalém, onde estava sediado
o seu palácio e foi procurar uma pitonisa numa cidade chamada Endor. Lá chegando, ele consultou e perguntou para ela, escuta, eu vou à guerra ou não vou? E o demônio entrou naquela mulher, imitou Samuel. E ele perguntou, o que é que você vê? E a pitonisa disse, eu vejo um ancião, eu vejo um homem velho, com uma capa. Aí diz lá o texto, entendeu Saul. Olha o engano. Entendeu Saul que tratava-se de Samuel. Aí perguntou Samuel, como é que tá as coisas? E aí Samuel disse a ele, amanhã tu e teus filhos, Samuel teria dito, não era Samuel, tu e teus filhos estarão comigo. No dia seguinte, ele morreu em batalha contra os filisteus. Então, ali era um espírito mentiroso, ali era um falso espírito. Hoje tem pastores aí, homens que dizem que estão ensinando o rebanho para levar para o céu, comendo bola, dizendo que aquilo ali era Samuel. Para com isso. Samuel não ressuscitou. O espírito de Samuel estava dormindo, como está dormindo de todos os demais, Pedro, Paulo, Tiago, e todos que não ressuscitaram, o espírito continua dormindo. Vai acordar no dia que Jesus chamar para a ressurreição dos mortos. Lê do engano. Satanás se transforma até em anjo de luz. E se possível for, diz a Bíblia, enganará até os escolhidos. Então, querido e amado irmão, você acha que um falso profeta recebeu o batismo com o Espírito Santo? Você acha que um falso profeta, cujos ensinamentos não tem nem base, nenhuma base do ensinamento dos apóstolos, você acha que esse indivíduo é um indivíduo que recebeu de Deus um ministério? Ele é um enganador, ele é um falso. O neopentecostalismo, essa língua estranha que estão falando dentro do movimento na Igreja Católica chamado carismático, é mentira. Quando não é da carne, uma imitação bem barata, bem rasteira, é o espírito de Satanás entrando na vida deles para enganar e imitar e dizer aqui também tem Deus, aqui também tem batismo com o Espírito Santo, aqui também Deus opera. E é mentira, Deus só pode operar por um canal, não dois. Olhe para mim, pelo um canal, não dois, é o canal da palavra. Se houver operação fora da palavra, é o demônio. Você sabe como foi que começou o espiritismo no mundo moderno? Talvez você nunca tenha estudado, mas começou na Inglaterra. Outro dia eu vou contar essa história para você e você vai ver como é que o diabo enganou a família Fox, lá nos arredores de Londres, próximo a Londres. Depois aquela doutrina do espiritismo se espalhou por todo o mundo com foros de verdade, quando na realidade não há dois espíritos. Ou é o Espírito Santo na sua vida, ou é o demônio imitando o Espírito Santo. Isso sim. Mas de onde você tirou isso, pastor Manuel? Tirei daqui, ó. Jesus dizendo, através de João, não criais a todo espírito, provai se ele vem de Deus. Mas como é que eu vou provar? A doutrina. Você só vai provar pela palavra. Se ele estiver dentro da palavra, é Deus. É o Espírito de Deus. Se estiver fora da palavra, é o demônio. Como é que eu posso estar fora da palavra e o Espírito de Deus operar na minha vida? Nunca! Porque aí haveria confusão e o próprio Deus se encarregaria de confundir os possivelmente pudessem ser salvos. Ele só pode cada vez mais limpar, cada vez mais destruir, cada vez mais ensinar, para que seus servos caminhem no caminho certo e deem glória a Deus. Então, neopentecostais, essas línguas que se misturam com as demais que eu estou dizendo para você aí, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Essas manifestações, essa barulheira, essa desordem, uma desordem total, esse invencionismo que Deus está operando aqui, está operando acolá. Ele diz, não dei crédito. Por que não dá crédito? Porque eles estão ensinando doutrina erradas. Doutrinas do romanismo e antes até da mistura do romanismo com o paganismo e trazido para os dias de hoje, quando a doutrina de Jesus é limpa. Disse ele aqui em João, capítulo 3 João, 2 João, ele diz assim, ó, presta atenção para você ver, ó. No verso 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina,
não o recebais em casa, tampouco o saudeis. Verso 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Está vendo? Se não trouxer essa doutrina, mas pastor, onde está essa sã doutrina? Nos apóstolos. Eu li no começo, não agora, no outro ensinamento, que Efésios 2:20, que a igreja é fundamentada. Como é que você faz uma casa? Um prédio. Tem que ter um fundamento. Você não pode fazer um prédio em cima da areia. Jesus mesmo disse, quem constrói casa na areia, quando vier o vento e a chuva, a derruba. Então você tem que construir na rocha. E onde é a rocha? A rocha é Cristo. E seus remanescentes, os apóstolos, aqueles sim, tinham a palavra da vida eterna que lhes foi revelado pelo Espírito Santo que estava com eles. E eles tinham a qualidade e a condição de nos ensinar a doutrina salvadora. E lá eles disseram, se alguém vem, e disse João, se alguém vem ter convosco e não está a sã doutrina, então quando alguém bater na sua porta, você pergunta para ele, como é a sua doutrina? Como é que vocês batizam lá? Nós batizamos lá, aí ele vai contar para você, batizamos criança, batizamos adúltero, batizamos prostituta, que está eu estou falando de pessoas que estão no exercício do pecado. Quando estou falando de prostituta, estou falando que ela está se prostituindo, mercando o seu corpo. O adúltero está no adultério. Se ele renunciou, não é adúltero mais. É um era um pecador, não é mais. Pode batizá-lo. E como é feito o batismo? Nós chegamos nas águas e batizamos no nome da Santíssima Trindade. Aí você pergunta, quem ensinou para vocês a Santíssima Trindade? Aí eles vão dizer, não, isso é a coisa que vem de longe. Aí você encontra uma pessoa esclarecida, que conhece a história da igreja desde o princípio até agora e vai dizer para você, isso aí é do romanismo, da igreja apócrifa, da igreja que não tem valor espiritual, que não tem doutrina de salvação. Porque o batismo não podia ser outro, viu, amado? Se não fosse aquele feito pelos apóstolos. Eu estou fundamentado na doutrina dos apóstolos. Eu ensino as pessoas que se convertem e ouvem a mim por conta das minhas pregações, que a nossa doutrina é a dos apóstolos. Batismo, Santa Ceia, santificação, o doutrinamento de usos e costumes. Nós não somos relaxados, nós não somos jogados aí como o mundo faz. Você não sabe quando vê uma mulher cristã desses neopentecostais que lá congrega, você não sabe de onde ela é. Toda parecendo a rainha da sucata, parecendo Jezabel. Jezabel pintou-se e ficou na janela. Fez aquela maquiagem terrível que dava para ver que ela tinha se deformado, aquela sombra em volta dos olhos, aquela coisa toda, até que jogaram ela lá de cima e os cães lamberam o seu sangue. Jezabel, a grande meretriz e prostituta de Israel, que prostituiu-se com Baal e com Deus Azeira, contra o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Senhor Criador dos céus e da terra. Então, meu prezado, cuidado com esse dom, com essa manifestação de língua entre os neopentecostais. Cuidado com essas falsas operações, que não são operações consistentes do Espírito Santo, mas são operações copiadas. São operações do espírito do erro, do espírito da mentira. Por isso que eles não se sustentam. Comumente você hoje dizer, fulano caiu no pecado, ciclano se desviou-se, outro foi roubou. Outro... Por quê? Porque eles não se sustentam porque estão fora da palavra de Deus. Você só vai se sustentar eternamente na fé quando você estiver fundamentado na doutrina criada por Jesus e ensinada e vivida pelos apóstolos. E esta nossa doutrina não é nova. Ela é do ano 33, após a morte de Jesus. Até agora, continuamos. Quer vir para cá? Venha para cá. O que você vai encontrar aqui? Santificação, batismo verdadeiro, vai encontrar seriedade, não vai encontrar nenhum fajutismo. Nada, absolutamente nada. Porque nós somos remanescentes
dos apóstolos, consequentemente, da doutrina deles. E assim servimos. Então, neopentecostais não são nada mais, nada menos do que imitadores. Você sabe o que são aquelas mulheres que choravam nos velórios e até hoje choram nos velórios do rico? Quando morre um rico, elas vão chorar lá, chamadas carpideiras. Isso aí não é nada mais do que isso. São carpideiras, são imitadoras. Estão imitando. Não que estão recebendo realmente um choro profundo da alma, porque só quem chora pelo seu morto é quem tem parentesco com aquele morto. A gente chora, mas é o parentesco por força do sangue, parentesco de sangue, ou que seja de uma outra forma, ainda que seja um jurídico, pode ser também, mas não deixa de ser um parente. Agora, quando você vai chorar por dinheiro, você é carpideira. Esse trabalho que você está vendo por aí é por dinheiro. Estão criando patrimônio que vai ser destruído amanhã. No amanhã, quando Cristo voltar. São Pedro, apóstolo, disse, vai se destruir tudo, vai se queimar tudo, vai acabar tudo. Então, para que você sacrificar os irmãos da sua igreja para criar um patrimônio que amanhã vai ser destruído? O templo da glória de Deus, aí em São Paulo, feito por Davi Miranda, para que aquilo? Fizesse daquele templo 1000 outros templos, porque os irmãos dele, da igreja dele, estão aí pagando caros aluguéis. Em todas as vilas de São Paulo você os encontra pagando aluguéis, porque aquilo eles fizeram um tempo para ele se manifestar ali e dizer, eu sou o Davi, eu posso, e os outros nada. E esse agora que fez aí o falso templo chamado Templo de Salomão? Não tem isso não, querido. Não tem mais. Jesus disse, vedes, não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. Então você acha que alguém vai ter condição de reconstruir um templo que Jesus disse, vai acabar, vai ser destruído? Acabou, meu querido. Não fica ouvindo assuntos variados, não fica ouvindo assuntos que não passa de conversas para enganar, para ludibriar, mas vai na conversa de quem tem fundamento nas Escrituras e obedece às Escrituras, se é que você deseja ser salvo. Eu acredito que sim. Sai desse engodo, abandona esta mentira, sai disso daí e procura o nome de Jesus. Eu critiquei o templo da Davi Miranda porque os irmãos dele aí, os pobrezinhos, estão nas vilas, pagando alto aluguel para manter a igreja. Enquanto um templo daquele tamanho, eu não sei quantos 1000 templos poderiam ser feitos com aquele dinheiro. Templozinho aí para comportar 50 pessoas, 100 pessoas, terrenozinho por toda a grande São Paulo, que são terrenos baratos. Cadê a visão? Não, tem que se mostrar. Então se mostre, mas todo o caminho do homem nesse mundo é passageiro. O meu vai passar, o seu vai passar. Então procure fazer todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e te livre dessa mentira e vem para a verdade. Amém.